Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto, e a igreja nos oferece um texto belíssimo sobre o seguimento a Jesus, o Messias crucificado que supera todo triunfalismo, todo hedonismo, todo fatalismo. Jesus nos convida a segui-lo. Vamos então observar no texto de hoje, que é de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Vamos ver como se dá esse seguimento de Jesus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos então comentar esse texto tão bonito. A primeira coisa que se deve dizer é que o texto de hoje é um conglomerado, é um conjunto de ditos que foram conservados por Mateus nesse contexto. São 5 ditos. Os 2 primeiros ditos, versículo 24 e versículo 25, provém do ambiente do seguimento, do discipulado a Jesus. O versículo 26 é um dito sapiencial, exatamente sobre o perigo das riquezas. E os versículos 27 e 28 são 2 ditos de caráter claramente apocalíptico. A segunda coisa importante que precisamos ver é que esse texto, esses ditos, estão entre o primeiro anúncio da paixão e a transfiguração, cujo texto meditamos ontem. Jesus faz o primeiro anúncio da paixão, ele diz que vai subir a Jerusalém, que vai morrer, que vai sofrer todo tipo de humilhação, bofetões, cusparadas, vai morrer, ser sepultado, ao terceiro dia ressuscita. Pedro não compreende nada. Então, diante da incompreensão de Pedro, Pedro tenta dissuadir Jesus da sua missão. Pedro quer convencer Jesus a não subir a Jerusalém. E Jesus reage de modo muito forte. Jesus responde: vai para detrás de mim, Satanás. A palavra grega, a preposição opizo, tanto pode significar para longe de mim, como pode significar para detrás de mim. Pelo contexto, é muito melhor para detrás de mim, isto é, volta a ser meu discípulo, entra novamente na escola do discipulado. E Satanás, Shatan, significa adversário, caluniador. Então Pedro age como adversário, Pedro quer dissuadir Jesus, quer retirar Jesus do caminho da fidelidade ao Pai. Por isso Jesus reage com tanta força. Ao mesmo tempo, o texto seguinte é o texto da transfiguração, Mateus 17.
Por isso que os dois últimos ditos, 27 e 28, fazem uma coligação com o texto da transfiguração, essa dimensão apocalíptica. O que está por trás? A revelação da identidade de Jesus como Messias. Mas que tipo de Messias é Jesus? Jesus é um Messias, servo sofredor, que doa a vida, que sobe a Jerusalém para doar a vida. Assim, o exemplo do Mestre, Jesus, aquele que sobe a Jerusalém para doar a vida, define claramente as condições para ser seu discípulo. O primeiro dito, versículo 24, diz: se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, 3 condições. A primeira, renunciar a si mesmo. A segunda, tomar a própria cruz. A terceira, segui-lo. Então percebam que as condições do discipulado envolvem claramente a renúncia. Mas a renúncia não é algo negativo, fatalista, como se nós tivéssemos desejo de sofrer de modo masoquista. Absolutamente não. A renúncia pelo reino é por causa de uma adesão positiva ao Senhor. Aqui está a beleza da renúncia, da cruz tomada sobre si mesmo, em vista do seguimento, em vista de uma adesão radical e positiva por Jesus e pelo seu reino. E isso é a condição fundamental para termos sentido para a vida. A grande força do evangelho de hoje é dizer: vale a pena optar por Jesus Cristo. E por isso esse jogo bonito de opostos, de verbos opostos no versículo 25. Quem quiser salvar, na verdade vai perder. Mas quem perder a vida, na verdade vai encontrar. Que paradoxo tão belo é o cristianismo. É tão bonito perceber esse jogo dos verbos. Quem tenta salvar, conservar, guardar, na verdade perde a vida. Passa pela vida sem sentido. É uma vida xoxa, sem graça, sem insossa, sem sentido. Uma vida em que a pessoa não entendeu que é preciso amar, que ela só pode ser feliz se ela ajudar outras pessoas a serem felizes. E se a gente pensar nos momentos de perseguição que os cristãos da igreja primitiva viveram, essa palavra é ainda mais forte. Salvar a vida no momento de perseguição significa apostatar, significa renegar Jesus Cristo. Quantos cristãos foram levados diante dos funcionários do imperador e disseram: renega a fé cristã? Muitos não renegaram e por isso morreram. Morreram como mártires, foram martirizados. Portanto, estas pessoas são testemunhas, testemunharam com a própria palavra, com a vida e com o próprio sangue. Nesse contexto, quem tenta salvar a vida, na verdade, está apostatando, é apostasia, perde a comunhão com a igreja e com Jesus Cristo, renega a fé. Por outro lado, quem perde a vida, isto é, quem gasta a vida, como se fosse uma vela sobre o altar. A vela só pode iluminar porque ela se gasta, ela se derrete. Então, quem gasta a vida, quem perde a vida, quem doa a vida, na verdade, encontra vida. Jesus Cristo vale a pena. O seu evangelho vale a pena. A alegria de viver por Cristo, pela igreja, pelo reino, pelos irmãos, tudo isso vale a pena. O terceiro dito provém do ambiente sapiencial. Versículo 26. O que adianta o ser humano ganhar o mundo todo? E tem gente que ganha muito dinheiro. Eu já trabalhei numa paróquia lá em Patos, pessoas muito ricas que ganhavam muito dinheiro. Uma vez eu fui chamado exatamente para uma família riquíssima, uma casa imensa, casa enorme,
vazia de amor, vazia de sentido, vazia de vida. Então, muitas vezes, as pessoas ganham o mundo inteiro, riquezas todas acumuladas, mas perdeu a própria vida, arruinou a própria vida, não tem sentido para a própria vida. O que dará o ser humano em troca de sua vida? Essa é a grande pergunta. Como é triste alguém olhar para trás depois de viver 70, 80 anos e dizer: meu Deus, o que eu fiz da minha existência? Vivi uma vida horrível e sem sentido? A pergunta de hoje é pelo sentido profundo da vida. É uma grande catequese sobre o valor, sobre o sentido da vida. Negar a si mesmo é a vitória sobre o egoísmo. Gastar, perder a vida por alguma coisa que valha a pena, na verdade, por alguém, por Jesus Cristo, a perda, na verdade, é ganho. Como não lembrar São Paulo que diz: por causa do conhecimento de Jesus Cristo crucificado, eu perdi tudo. Tudo eu tive na conta de lixo, de escória, de perda, de prejuízo, por causa do conhecimento deste bem supremo que é Cristo, meu Senhor. Aí está a identidade profunda do discípulo. A cruz, meus irmãos, é escândalo para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a cruz é a possibilidade de compreender a vinda gloriosa do Filho do Homem. Uma pessoa querida amiga de Patos, Dalvinha, me perguntou: Dom Paulo, o que significa essa expressão Filho do Homem? Então veja bem, a expressão Filho do Homem nos Evangelhos tem dois significados. Filho do Homem era um modo muito corriqueiro de dizer eu. Então, quando Jesus diz o Filho do Homem, em muitos textos bíblicos, Filho do Homem significa esta pessoa que está aqui diante de vocês e fala com vocês. Então, Filho do Homem, eu, o ser humano. Noutros textos bíblicos, como é o caso de hoje, versículos 27 e 28, Filho do Homem deve ser interpretado no sentido forte, teologicamente forte, sobretudo a partir de Daniel, capítulo 7, versículo 14. O Filho do Homem, em Daniel 7,14, é aquele que virá na glória do alto, resplandecente, como juiz e senhor da história. Então, Jesus Cristo, o Filho do Homem, revela exatamente a glória do Pai. E ele, como juiz e senhor da história, retribuirá a cada ser humano conforme a sua conduta. Então, portanto, a renúncia feita, na verdade, tem essa conotação, tem essa perspectiva escatológica. A renúncia feita, a entrega da vida, perder a vida, gastar a vida, tem a ver com a eternidade, tem a ver com o céu. E nós, cristãos católicos, precisamos retornar à nossa catequese, à nossa pregação, retornarmos a esse tema do céu, da parousia, da visita de Deus. Nós não fomos feitos para aqui para baixo. Nós somos cidadãos do alto, cidadãos dos céus. E é por isso que o Cristo glorioso e ressuscitado, cristologia é também eclesiologia. Falar de Cristo é também falar da igreja. Cristo e igreja são duas realidades unidas. O corpo de Cristo, quando a gente diz o corpo de Cristo, é o Cristo total. É o Cristo cabeça e o seu corpo, que é a igreja. Por quê? Porque os discípulos, nós, a igreja, nós nos espelhamos no Mestre. O céu, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, começa com essa vida cheia de sentido, doada, vida que vence o egoísmo. Jesus, crucificado e ressuscitado, ao mesmo tempo uma igreja purificada do poder satânico do egoísmo, desse poder que nos impede de doar a vida, de querer um céu sem cruz, o tal do hedonismo do mundo pós-moderno, o hedonismo presenteísta, e aí muitas pessoas se perdem nesse emaranhado de coisas. Renúncia, doação da vida, perda da vida, entrega da vida. Este é o grande sentido da comunidade cristã, dos discípulos e discípulas que seguem o Mestre.
E aí nós nos libertamos de um messianismo triunfalista e ao mesmo tempo nós nos libertamos de um masoquismo fatalista. Nós não queremos cruz porque gostamos de sofrer, absolutamente, mas pela cruz nos vem a luz. Na entrega da vida de Cristo e na entrega da vida de cada cristão, aí está o verdadeiro sentido da nossa existência e a presença do céu antecipada na história. Somos cidadãos do alto. O nosso seguimento é a fidelidade cotidiana ao Messias que sobe a Jerusalém para doar a vida de modo pleno e definitivo pela vida do mundo. E ele está vivo, ressuscitado, é o Senhor da história e por ele a nossa entrega, a nossa renúncia vale a pena. Um abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.